Imagine que você está em uma sala vazia e avista uma mesa com diversas fotografias misteriosas sobre ela. As imagens variam de enigmas arqueológicos a fenômenos sobrenaturais. A cada imagem, um título está escrito, destacando sua natureza intrigante. Mas será que você é capaz de explicar cada uma dessas fotografias? No vídeo de hoje, vamos te mostrar 15 imagens históricas e raras que nem mesmo os cientistas conseguiram explicar. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas antes de iniciarmos, quero te apresentar o AlphaPod Pro, o fone Bluetooth mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado, possuindo design único e exclusivo, um som de qualidade premium e uma bateria que dura mais de 7 horas sem precisar recarregar. Além disso, ele é à prova d'água e sua case serve como power bank para você carregar seu celular. E o melhor é que você pode adquirir ele hoje mesmo na loja Cloud Importados, e utilizando o cupom ELONBRASIL10 você ganha um super desconto. O link está logo abaixo na descrição. O Pé Grande. Indiscutivelmente, a peça mais famosa e debatida de evidência do Pé Grande é a filmagem de Patterson Gimlin, um curta-metragem que supostamente mostra o pé grande em carne e osso. O filme, capturado em 1967, no norte da Califórnia, por Roger Patterson e Bob Gimlin. A imagem retrata uma grande criatura peluda, que anda em pé como um humano, caminhando por uma clareira. Apesar de inúmeras análises, a autenticidade do filme permanece fortemente contestada. Os críticos sugerem que poderia ser um homem em um traje, enquanto os defensores argumentam que os movimentos da criatura e sua anatomia se assemelham mais aos de um primata desconhecido do que aos de um humano. Seja uma farsa ou uma descoberta monumental, a filmagem de Patterson e Bob continua a fascinar e provocar discussões sobre a existência de criaturas indescritíveis, que podem estar vagando nos cantos inexplorados do nosso planeta. Hipster misterioso. O mistério do hipster é de uma fotografia intrigante de 1941, que ressurgiu retratando a reabertura da ponte South Forks, em Gold Bridge, Colômbia, mostrando a multidão reunida para o evento, onde a maioria das pessoas estava vestida de acordo com a sua época, como esperado. No entanto, uma figura em particular se destaca, sendo apelidada de hipster viajante do tempo. Esse homem parece estar vestindo roupas modernas, incluindo uma camiseta estampada com o logotipo, um moletom ou suéter e óculos de sol. Todos os elementos surpreendentemente fora de contexto no cenário de 1941. Além disso, ele parece estar segurando uma câmera de estilo moderno, o que adiciona mais mistério à situação. Os céticos sugeriram explicações razoáveis. Por exemplo, os óculos de sol não eram completamente impossíveis para a época. O logotipo na camisa do homem pode ser um suéter da equipe de hóquei Montreal Marons, um item real disponível na década de 1940. Quanto à câmera, poderia ser um modelo de bolso dobrável Kodak, que embora incomum, existia na época. No entanto, apesar dessas racionalizações, nenhuma explicação dissipou totalmente a sensação inquietante e fora do tempo que essa figura emana. O debate sobre a identidade e origem temporal desse homem provocou discussões acaloradas em comunidades acadêmicas e na internet, chegando até mesmo a gerar teorias sobre viagem no tempo. O hipster que viaja no tempo continua sendo um enigma, uma peculiaridade estranha em uma foto histórica. Será ele realmente um viajante do tempo? Uma simples coincidência incomum ou uma ilusão de ótica? O que podemos dizer é que o mistério em torno desse homem continua nos fascinando e nos confundindo. O inexplicável. O inexplicável é a presença de objetos anacrônicos em obras de arte históricas. Um excelente exemplo disso pode ser encontrado na pintura do século XV intitulada Madonna com São Giovannino, atribuída ao artista italiano Domenico Ghirlandaio. O enigma não reside nos temas principais da pintura, mas sim em um elemento peculiar no fundo da obra. Na pintura, é possível observar um estranho objeto brilhante no céu, sendo testemunhado por um homem e seu cachorro. O homem parece estar protegendo os olhos, possivelmente indicando o brilho do objeto. A forma e o brilho desse objeto levaram alguns observadores a especular que ele representa um OVNI, citando-o como possível evidência histórica de vida extraterrestre. Além disso, o objeto parece emitir raios de luz, adicionando ao ambiente sobrenatural. Céticos argumentaram que o objeto é uma representação
representação do divino, possivelmente retratando um anjo ou Espírito Santo, elementos comuns na arte religiosa da época. Outros sugerem que ele poderia representar a estrela de Belém, ou um sinal miraculoso nos céus. Apesar dessas interpretações, o significado exato e a representação desse estranho objeto na pintura permanecem desconhecidos. O que você acha que é isso? Já vai deixando aqui nos comentários. O mapa de Piri Reis. Com o nome de seu criador, o almirante otomano e cartógrafo Piri Reis, esse mapa tem intrigado historiadores e cientistas desde sua descoberta. Desenhado em 1513, é um mapa mundi com foco nas costas da Europa, norte da África, Oceano Atlântico e partes das Américas e Antártica. O mistério reside na representação surpreendentemente precisa das partes das Américas, especialmente da costa da América do Sul. Vale lembrar que, em 1513, o conhecimento europeu do Novo Mundo ainda estava em estágios iniciais. No entanto, o mapa descreve características geográficas com um nível de detalhes tão absurdo que não deveria ter sido possível para a época. Ainda mais desconcertante é a representação da costa da Antártica livre de gelo. Acredita-se que a última vez que a Antártica não tinha gelo era cerca de 34 milhões de anos atrás, muito antes da existência da civilização humana. Mas como Piri Reis poderia ter acesso a tais informações? Acredita-se que o mapa tenha sido compilado a partir de várias fontes, algumas das quais, de acordo com Piri Reis, eram antigas e não existem mais. Pode ter havido uma civilização passada com conhecimento avançado em cartografia. Os céticos sugerem que a representação da Antártica é baseada em suposições, interpretações errôneas ou partes mal desenhadas da América do Sul. Alguns também argumentam que o mapa apenas mostra como os marinheiros da época imaginavam que o mundo parecia, em vez de ser um registro preciso. Independentemente das explicações, continua a intrigar os pesquisadores. Suas curiosidades anômalas e precisão surpreendente servem como um testemunho das complexidades da história e da profundidade do conhecimento de nossos ancestrais. Fotografia misteriosa. Uma das fotografias mais confusas da história surgiu durante um passeio da família Serene, em 1964. Jim Templeton, um bombeiro de Cosley, na Inglaterra, tirou uma foto de sua filha em um campo. Quando a foto foi revelada, revelou uma figura inesperada no fundo, um aparente astronauta. A figura parece ser uma entidade alta vestida de branco, com um capacete ou viseira, de costa para a câmera. Templeton afirmou que não havia mais ninguém por perto quando ele tirou a foto. O filme foi examinado pela Kodak e por fotógrafos da polícia, que não encontraram nenhuma evidência de adulteração na foto. Alguns sugeriram explicações razoáveis, como o capacete ser o cabelo da própria filha e a suposta figura ser a sombra do cabelo dela em seu rosto. No entanto, apesar dessas explicações plausíveis, a foto continua a cativar a imaginação. Ela tem sido tema de inúmeros programas de TV e documentários, fomentando especulações sobre alienígenas, viajantes do tempo e seres interdimensionais. O mistério da fotografia misteriosa de Jim Templeton continua sendo uma peça icônica da história inexplicada. Fotografia anacrônica de 1930. Às vezes, os mistérios mais intrigantes são encontrados em ambientes comuns. No caso, temos uma fotografia sem data da década de 1930, que mostra banhistas na costa Colômbia Britânica, no Canadá, vestindo trajes de praia típicos da época. No entanto, um homem se destaca na imagem, dando origem ao mistério do surfista viajante do tempo. Esse homem parece estar vestido com roupas modernas, como uma camiseta estampada, shorts e um penteado mais condizente com o final do século XX, ou início do século XXI, ao invés da década de 1930. Foi sugerido que a camiseta moderna do homem é na verdade um suéter enrolado nas mangas, e seus shorts são apenas calças enroladas. Ambas as explicações podem ser plausíveis para um dia quente na praia. Seu penteado moderno também pode ser resultado do vento ou do cabelo molhado, ao invés de ser um reflexo do anacronismo da moda. Apesar das possíveis explicações lógicas, a fotografia continua provocando debate e especulações, e o surfista mantém uma aura de mistério. Se você ficou pensativo com esse mistério, você vai ficar surpreso com o próximo item. Imagens enigmáticas do manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich, em homenagem a Wilfred Voynich, o livreiro polonês que o adquiriu em 1912, é um enigma. Esse códice do século XV está repleto de ilustrações enigmáticas e um texto em um idioma não identificado.
deixando as mentes mais brilhantes do mundo perplexas. O manuscrito é ilustrado com imagens fascinantes da botânica, com espécimes desconhecidos, diagramas astronômicos, mulheres em banho e desenhos farmacêuticos. No entanto, essas ilustrações não correspondem a nenhuma espécime conhecida de plantas ou a configurações astronômicas identificadas, o que aumenta ainda mais o mistério do livro. Muitas das espécies de plantas retratadas não são identificáveis e não se assemelham a nenhuma planta conhecida na Terra. As cartas astronômicas também são igualmente desconcertantes, mostrando constelações estelares e sistemas planetários que não correspondem a nenhum reconhecido pelos astrônomos modernos. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas na tentativa de decifrar o manuscrito, desde ser um farmacopeia, um texto alquímico, até uma obra de ficção especulativa. No entanto, apesar das inúmeras tentativas de decifrá-lo, o texto e significado por trás de suas ilustrações peculiares continuam sendo um mistério. O manuscrito Voynich permanece como um dos artefatos mais misteriosos da história. Suas imagens cativantes e enigmáticas e o texto nos convidam a entrar em um mundo cheio de intrigas, mistérios e desafios do desconhecido. As misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. As misteriosas esferas de pedra da Costa Rica têm fascinado arqueólogos e pesquisadores por séculos. Essas esferas perfeitamente esféricas, encontradas nas profundezas das florestas tropicais do país, variam em tamanhos de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro. Elas despertaram a imaginação e geraram inúmeras teorias sobre sua origem e propósito. O método preciso de criação dessas esferas de pedra continua sendo um quebra-cabeça para os especialistas. Elas foram trabalhadas com uma precisão impressionante, intrigando aqueles que tentam compreender como as antigas civilizações alcançaram tal perfeição simétrica. As pedras são feitas de granodiorito, uma rocha extremamente dura, o que torna sua criação ainda mais impressionante. O propósito por trás dessas esferas enigmáticas também é um mistério. Algumas teorias sugerem que elas foram utilizadas para fins astronômicos, religiosos ou até mesmo têm origens extraterrestres. Essas esferas possuem um significado cultural e histórico para os povos indígenas da Costa Rica e foram designadas como Patrimônio Mundial pela Unesco. Os esforços para compreender as origens e o significado dessas esferas continuam até hoje, mas muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. As esferas de pedra da Costa Rica são testemunhas da engenhosidade e criatividade das civilizações antigas, além de servirem como lembrete de que ainda existem inúmeras maravilhas esperando para serem descobertas e decifradas, guardando segredos que podem iluminar a rica e fantástica história do nosso planeta. Linhas de Nazca. As linhas de Nazca são grandes geoglifos criados pela antiga cultura de Nazca, no Peru, e são uma fonte de fascínio e especulação sem fim. A intriga se aprofunda quando as linhas são vistas de uma perspectiva aérea, revelando uma variedade de desenhos, incluindo animais, plantas e formas geométricas gravadas no solo do deserto. A questão que confunde os cientistas é como e por que uma civilização que existiu há quase 2000 anos criou obras de arte tão enormes, que só podem ser apreciadas plenamente de uma perspectiva aérea, um ponto de vista aparentemente impossível para o povo de Nazca alcançar. Algumas teorias propõem propósitos religiosos ou astronômicos, sugerindo que as linhas de Nazca serviam como um observatório gigante ou um mapa de fontes subterrâneas de água. Outras teorias sugerem que as linhas faziam parte de rituais complexos para convocar água. No entanto, essas teorias não explicam completamente a escala e a precisão das linhas, nem o motivo da escolha dos símbolos específicos. Além disso, não esclarecem como os Nazcas conseguiram manter a perspectiva necessária para criar representações tão precisas em uma escala tão grande, desde pistas de pouso para extraterrestres até calendários astronômicos gigantes. As interpretações das linhas de Nazca são tão variadas quanto as próprias figuras. A realidade é que esses geoglifos incríveis são vistos de um ponto de vista que os Nazcas não eram capazes de alcançar, e isso persiste como um mistério não resolvido da história humana. O monstro da Ilha Rock. O mundo dos mistérios inexplicáveis não se limita apenas à Terra. O mar também tem sua parcela de enigmas. Um desses enigmas é o monstro marinho da Ilha Rock, capturado em uma fotografia retirada em 1964.
por Robert Lesserick, um francês de férias na Austrália com sua família. A criatura mostrada na foto é uma enorme entidade parecida com um girino, que tinham estimados 20 metros de comprimento, espreitando nas águas rasas da Ilha Rock. A imagem mostra uma forma escura enorme sob a água, com uma cabeça e um olho discerníveis, junto com o corpo sinuoso que se estende nas profundezas. Muitos especulam que poderia ser um réptil marinho pré-histórico sobrevivente, como um plesiosauro, ou uma gigantesca espécie desconhecida de enguia ou arraia. No entanto, outros sugeriram que poderia ter sido uma farsa elaborada, talvez uma folha de plástico com peso e arranjada para se parecer com um monstro marinho. Apesar do ceticismo duradouro, a fotografia capturou a imaginação do público por décadas. O monstro marinho da Ilha Rock continua sendo um mistério marinho duradouro. Fotografias de Billy the Kid. Uma fotografia comprada em 2010 por $2 em uma loja de coisas antigas, supostamente apresenta o infame fora da lei Billy the Kid. A fotografia, do tipo lata, parece mostrar Billy the Kid e sua gangue de Regulators jogando uma partida casual de croquet. Se for genuína, seria apenas a segunda imagem confirmada de Billy the Kid, e o valor da foto pode chegar a milhões de dólares. No entanto, confirmar sua autenticidade tem sido um desafio. Enquanto o software de reconhecimento facial sugere uma correspondência entre a criança na fotografia conhecida e a figura na foto do croquet, outros aspectos levantam dúvidas. Alguns historiadores questionam a plausibilidade da cena, citando a natureza aparentemente de alta classe de um jogo de croquet, em contraste com o estilo de vida robusto dos fora da lei. Apesar da controvérsia, a fotografia despertou interesse considerável. Ela foi assunto de um documentário da National Geographic e despertou o interesse de historiadores, analistas forenses e entusiastas do Velho Oeste. Seja um artefato histórico de valor inestimável ou uma fotografia de indivíduos anônimos do século XIX, a suposta foto de Billy the Kid demonstra como até mesmo uma simples imagem pode provocar uma tempestade histórica de perguntas e especulações. Billy the Kid foi um pistoleiro e ladrão da época do Velho Oeste e é considerado um dos fora da lei mais conhecidos da história. Levitação de Harry. Em um mundo antes da manipulação digital, uma fotografia tirada na década de 1920 causou ondas de choque na sociedade com sua representação do que parece ser uma levitação. A foto mostra Colin Evans, um médium espírita que realizava sessões espirituais no escuro, usando apenas um flash para iluminar a cena esporadicamente. Nessa foto, Evans aparece suspenso no ar, cercado por curiosos que olham com espanto. Os críticos afirmam que a foto foi encenada, potencialmente usando suportes ocultos ou fios. Por outro lado, alguns consideram essa foto como uma prova dos alegados poderes espiritualistas de Evans. A fotografia de levitação de Colin Evans serve como um lembrete histórico da fascinação humana pelo sobrenatural e dos comprimentos que os indivíduos podem ir para fornecer provas de tais fenômenos. Independentemente da opinião de alguém sobre sua autenticidade, a imagem continua sendo uma peça convincente da história inexplicada. Mas se prepare, porque a próxima imagem que vamos mostrar é de fato assustadora. A bizarra filmagem dos Fresno Nightcrawlers. No reino dos fenômenos inexplicáveis, poucos são tão estranhos quanto os Fresno Nightcrawlers. Essas entidades apareceram pela primeira vez em um vídeo de vigilância na cidade de Fresno, Califórnia, no final dos anos 2000. A filmagem mostra um par de criaturas com pernas curtas e brancas, caminhando pelo gramado, aparentemente sem possuir torso ou braços. Uma entidade semelhante foi posteriormente capturada em vídeo no Parque Nacional de Yosemite, também na Califórnia, aumentando ainda mais a intriga. A forma peculiar e a aparência das criaturas desafiam explicações convencionais. As teorias variam desde manipulação de vídeo até formas de vida extraterrestres, folclore indígena ou até mesmo organismos criptídeos. Apesar do ceticismo e da falta de evidências adicionais, isso nos faz refletir que encontros estranhos podem estar esperando além do alcance de nossa percepção comum. O farol Willenmore. Imerso em um mistério e especulações, o incidente do farol das Ilhas Flannan, de 1900, é um episódio desconcertante na história marítima. Localizado na costa oeste da Escócia, o farol Willenmore
era tripulado por 3 guardiões experientes. Em dezembro de 1900, os 3 guardiões desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás um farol vazio, mas cheio de perguntas sem respostas. A última fotografia tirada no farol antes do desaparecimento dos guardiões, considerando que o livro de registros encontrado no local relatava condições climáticas severas, essa fotografia foi vista como um arrepiante presságio de um desastre. A enigmática foto tirada a bordo do farol e o subsequente desaparecimento dos guardiões demonstram o poder conveniente das imagens em eventos históricos. Embora a fotografia possa não fornecer evidências ou respostas conclusivas, ela adiciona uma camada assombrosa de intriga ao mistério. Ela encapsula o clima sinistro que permeava o farol, antes do misterioso desaparecimento de seus guardiões. Essa fotografia continua sendo um poderoso testemunho das incógnitas arrepiantes que se escondem nos cantos remotos do nosso mundo. Mas e aí, o que você achou dessas imagens? Consegue explicar alguma delas? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, vou deixar o link na descrição e nos comentários do vídeo que fizemos sobre as coisas aterrorizantes encontradas no Titanic. Vale muito a pena você conferir. Até o próximo vídeo.